O aparelho fixo vai desaparecer com essa onda dos alinhadores que estão ganhando o mercado ortodôntico? Então, essa é uma pergunta boa para a gente fazer uma reflexão aqui. E eu venho conversando com os ortodontistas e eu vejo opiniões divergentes. Alguns poucos acham que em pouco tempo os brackets não vão mais existir e que os alinhadores vão suprimir toda a necessidade ortodôntica. Outros acreditam que o híbrido vai perdurar por muito tempo, que é essa mistura do aparelho fixo, bracket, fio, tubo, junto com o alinhador ou em momentos separados, mas dentro do mesmo tratamento. E muitos também acreditam que o bracket vai perdurar por muito tempo, isso porque eles são necessários ainda, questão de custo, questão de recursos para que a gente possa concluir bem os tratamentos ortodônticos. E eu vou dar minha opinião aqui fazendo uma analogia com alguns outros produtos e tecnologias para que a gente possa entender quando e por quanto tempo que eles se mantêm no mercado e qual é o momento em que normalmente acontece essa virada de um produto desaparecer do mercado. Se a gente puder lembrar aí dos televisores, esses modelos bem antigos que foram os protótipos dos televisores, quando a coisa começou, eles eram preto e branco. Em algum momento, na década de 70, foi criado a TV a cores. E a gente se lembra bem aí com a transmissão da primeira Copa do Mundo a cores, que foi a Copa do Tricampeonato do Brasil de 70. E em seguida a gente começou a ter esses televisores coloridos. Em algum momento também desenvolveram o controle remoto. Quando apareceu o controle remoto, eu lembro que foi uma grande revolução, então todo mundo queria ter uma TV de controle remoto, mas ela era mais cara, porque toda tecnologia que chega é muito cara. Então tinha no mercado a TV a cores e a com controle remoto. Passa algum tempo, vai chegando uma nova tecnologia, que ali no caso foram as TVs de tela plana. Então já não se discutia mais se tinha controle remoto ou não. As que não tinham controle remoto desapareciam do mercado e aí a gente tinha a tela arredondada ou a tela plana, que já foi uma grande revolução. Eu lembro muito bem quando eu ganhei uma tela plana dos meus padrinhos de casamento e foi, nossa, uma imagem que fazia muita diferença e a gente pensava inclusive, como que vai ser no futuro, como que pode ter uma imagem melhor do que essa, né? E a coisa nunca para de evoluir. E aí, de repente, chega no mercado a tela de plasma, que era aquela televisão muito fina, parecia um quadro na parede, sonho de consumo. A gente encontrava nas lojas essa TV bem mais cara e encontrava as telas planas tubular, mas agora você já não vê mais aquela da tela arredondada. Passa mais um tempo, chega a LCD e desaparece a tela plana. Depois entra a TV de LED, some a de plasma e é assim que as coisas vão acontecendo. Normalmente ficam duas tecnologias juntas, uma que é a de vanguarda, mais cara, pouco acessível, e a coisa vai mudando, chega a próxima tecnologia e uma já desaparece. E aí a gente pode fazer essa analogia com os brackets, eu chamo de bracket o aparelho fixo, mas bracket, fio, tubo. E esse bracket, se a gente voltar no tempo, a gente também tinha um paradoxo ali entre o Edgewise e o Straightwire, que eram brackets diferentes e o Straightwire veio como, entre aspas, uma revolução, porque aí tinha os fios de níquel titânio, fios de memória que permitiram a gente trabalhar com bracket de Straightwire, não mais ter que fazer as dobras, entre aspas, porque a gente sabe que as dobras continuaram aí perdurando ao longo dos tempos, mas era aquela ideia de que a gente não teria mais que fazer dobras. E eu me lembro, nos cursos de especialização que eu ministrava, quando os alunos iam se inscrever, eles perguntavam para a gente, professor, aqui vai ter só Straightwire ou a gente vai ter Edgewise também? Porque no lugar que eu trabalho, a gente usa muito o bracket de Edgewise e se a gente for ter só Straightwire aqui, eu vou ter um problema. Não, nós vamos ter os dois. O Straightwire era, entre aspas, a modernidade. Depois vem os brackets autoligados, teve a revolução, mais ou menos 2008, quando eles começaram
a ganhar mais presença, até que chega um momento em que todas as empresas tinham o seu sistema de bracket autoligado em paralelo aos brackets convencionais. Então a gente vê que já começa uma tendência muito forte, o autoligado vai crescendo, mas o convencional não desaparece do mercado. Já o Edgewise já começa a não ter uma projeção tão grande para o comércio, para as empresas e para as dentais, e também a demanda pelo próprio ortodontista começa a reduzir bastante. E de repente entra os alinhadores, e aí começa o que as empresas vão focando para os alinhadores, continuam focando nos brackets autoligados, mas já não tem tanto investimento, por exemplo, para um bracket convencional. Não que ele desapareça completamente do mercado, mas a gente já vê uma tendência, né? As empresas discutindo se vai entrar ou não dentro desse novo mundo aí dos alinhadores, ou se segue com brackets, e aí a gente vê essa transição, mas o bracket convencional vai perdendo aquele foco, deixando de ter aquele foco, porque agora entra uma tecnologia diferente. E agora eu te pergunto, por quanto tempo que nós vamos ter esse paradoxo do bracket autoligado, até que seja o convencional, o bracket, o sistema fixo, contra o alinhador? Isso aí vai mudando conforme o tempo e conforme a demanda. Então hoje a gente vê uma demanda por parte dos pacientes, dos próprios ortodontistas, querendo um sistema onde já está mais linkado com toda essa questão do digital, que é o que nós temos hoje, né? Um fluxo digital no consultório. Quem não tem, vai ter nos próximos anos, isso é inevitável. Então por isso que a gente tem que vir, tem que entrar nesse mundo do digital, quem não entrou ainda, porque vai ser o futuro, só que os brackets ainda vão perdurar por um tempo. Eu não acredito que seja muito tempo, quanto a grande maioria acredita, mas o momento em que o aparelho fixo vai deixar de existir é quando chegar uma nova tecnologia, e eu garanto para você que essa tecnologia não existe ainda. Porque o alinhador, como a proposta dele, existe limitações. Então ainda o bracket pode trazer recursos que são muito complicados para um alinhador resolver, mesmo que a gente trabalhe com sistemas híbridos, ou até por questão de custos, né? Tem muitas clínicas ou muitos lugares e regiões que você trabalhar com o alinhador pode ser uma coisa complicada e o bracket está lá resolvendo o dia a dia dos pacientes. Então essa transição pode ser lenta, mas pensa no momento em que chega uma tecnologia diferente. Essa tecnologia, com certeza, é uma coisa que, por não existir, a gente não consegue muito imaginar, mas ela vai chegar. E ela pode ser talvez algo que se coloque na boca, parecido com o plástico, com material um pouco diferente, como ela pode ser alguma coisa muito, muito inovadora, né? Vamos pensar alguma coisa que você coloca na boca que tem ou um laser, ou uma luz bioestimuladora, ou algum outro sistema químico ou eletrônico que acelera o processo de movimentação dos dentes, e aí o paciente, usando só de noite ou por algumas horas, ele consegue atingir aquela movimentação, consegue facilitar a movimentação, o que hoje a gente sabe que é muito difícil para o alinhador, porque se a gente não tiver a colaboração do paciente por 22 horas, os dentes não se movimentam como a gente gostaria. E esse é o calcanhar de Aquiles dos alinhadores. Então veja bem, no momento em que chega uma tecnologia de vanguarda e que assume essa posição, mesmo que o preço seja muito alto, mas que resolve o problema, o bracket deixa de existir, com certeza, porque aí o alinhador assume a posição do, entre aspas, ali, menos custoso, mais simples, mais prático, já não é mais a vanguarda, e chega uma tecnologia aí modificando toda a forma de pensar para a ortodontia, como os alinhadores tiveram esse papel e estão tendo esse papel de mudar a cabeça do ortodontista, mudar a forma de ver a ortodontia. Então a gente tem que entender que tudo tem o seu momento, e a gente, enquanto tiver essas duas técnicas, esses dois sistemas disponíveis, por que não usar os dois, né? Eu não sou defensor
do alinhador, não sou defensor do bracket, eu sou defensor da gente evoluir. E a evolução ela vem da gente abrir a cabeça, quebrar os paradigmas e trabalhar. Se o alinhador tem dificuldades hoje para que a gente faça tratamentos de casos muito complexos, ou de casos mais extensos, ou de movimentos mais delicados, é uma curva de aprendizagem. Se você está trabalhando com alinhador, você está aprendendo a trabalhar com o digital, você está se colocando na crista da onda. Eu não acho que a gente deve estar entre os 5% da população dos ortodontistas que está na vanguarda, que pega tudo que está chegando, porque as coisas que chegam nem sempre se consolidam e chegam com custos muito altos. Passa um tempo, aí começa a entrar mais gente aderindo a essa tecnologia que já se estabilizou, então a gente começa a ter uma série de ortodontistas aí já buscando essa nova tecnologia, aí em torno aí de uns 30% dos ortodontistas trabalhando com isso que é novo, e aí vale muito a pena a gente estar dentro desses 30%, porque são os 30% que surfam uma onda de uma nova tecnologia. E os outros 70% que não acreditam, que se mantêm ainda numa posição de dúvidas ou uma posição de dificuldade da mudança, quando eles resolverem entrar, essa onda já está passando. Então, se a gente pensar que o futuro agora é o digital, que a gente não tem como escapar disso, porque não já ir entrando nesse mundo, aproveitando o que tem de bom, sabendo utilizar essa nova ferramenta, que é uma ferramenta nova para muitos, né, mas que ela é tão importante, saber utilizar isso a seu favor, a favor dos seus pacientes. Então, não deixe de olhar para o futuro e olhar o presente com todas as dificuldades, mas sabendo que as coisas vão melhorar cada vez mais no futuro e o digital está aí. Espero aí ter colaborado com vocês, né, com esse pensamento filosófico, mas é assim que eu enxergo a nossa ortodontia, que nos anima tanto a continuar cada vez mais. Um abraço a todos.